Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia e estes momentos que vamos ter. E agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia todos os dias. Vocês que reservam um tempo especial no seu dia para ter comunhão com Deus. Ouve então aqui os comentários que fazemos deste estudo e também participam dos momentos de oração. Precisamos, amigos e irmãos, ter uma vida de consagração a Deus. Estamos em um novo ano e vamos criar este hábito de dia após dia nós estarmos caminhando com Jesus, porque não sabemos o dia nem a hora que Ele vai voltar, mas que a nossa comunhão com Ele diariamente estará nos preparando para este grande encontro. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Avani Moura, é de Guarulhos, São Paulo, Elisângela é do bairro Colômbia, em Colatina, no Espírito Santo, Aparecida de Fátima de Rolim de Moura, em Rondônia, Edemar Teixeira e Dolores Pulhain são de Guabiruba, Santa Catarina, Roseli Menezes é de Areia Branca, Sergipe, Walter Henrique Becker, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e todos os demais que o irmão Walter compartilha. Mandamos um alô especial para todos vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos por este momento que temos para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a viver aquilo que nós aprendemos em Tua Palavra, que possamos ser usados por Ti a cada dia, testemunhar de Ti onde quer que nós estivermos. Abençoe a cada amigo, cada irmão, onde quer que se encontre, que estudam conosco a Bíblia todos os dias, aqueles que compartilham os estudos e também aqueles que nos escrevem pedindo orações. Que Tu o visites, os abençoes conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos que o profeta Isaías, ele se achava indigno, impuro, para realizar a obra que Deus o havia chamado para ser realizada, profetizar, ser um profeta em sua nação. E então um serafim tomou uma brasa viva do altar, uma brasa acesa, e tocou os lábios do profeta Isaías. A partir deste momento, ele teve os seus pecados perdoados, se tornou puro, e ele recebeu poder para realizar então o trabalho que Deus estava chamando para que ele realizasse. Nós sabemos que todos estes livros da Bíblia, principalmente os livros proféticos, eles começam falando a respeito do chamado que eles receberam para ser profeta. O livro do profeta Isaías começa um pouco diferente. Ele não fala logo no seu primeiro capítulo que ele foi chamado para ser profeta. Ele se apresenta como filho de Amós e então ele, somente aqui, a partir do capítulo 6, é que nós vemos que ele apresenta aqui o chamado, né, que ele recebeu de Deus e que ele se achava indigno e que ele foi tocado por essa brasa viva e pôde então ser aquele homem que Deus queria que fosse em sua nação. E então nós lemos no capítulo 6 de Isaías, no verso 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que maravilha, não é mesmo? Que maravilha, somente depois que ele se sentiu purificado, perdoado, que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantas vezes, amigos e irmãos, nós achamos que, por sermos membros de uma igreja, nós estamos capacitados para fazer uma obra que Deus não nos chamou para fazer aquela obra. E nós saímos fazendo e às vezes os resultados não são bons. E nós nos lembramos quando os discípulos, foram enviados por Jesus para Samaria, para ir lá realizar obras prodigiosas, expulsar e curar, e eles voltaram dizendo para Jesus que eles não conseguiram. E o que estava acontecendo com eles? E então Jesus disse: vocês precisam se consagrar com jejum e oração, porque sem jejum e sem oração
nós não conseguiremos ser usados por Deus da maneira como Ele quer nos usar. Então, o que precisa haver primeiramente em cada um de nós é humildade. É nós nos humilharmos, pedirmos a Deus que nos use e nos capacite para realizarmos a obra que Ele quer que nós realizemos. Todos nós fomos chamados para testemunhar de Jesus. É por isso que nós aceitamos a Jesus e nós deixamos tudo para segui-lo, para testemunharmos de Jesus. Mas esse testemunho só virá pelo poder do Espírito Santo atuando na vida de cada um daqueles que são chamados. E nós nos lembramos que nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que depois que tiveram um encontro com Deus é que foram realmente usadas para realizar o trabalho que Deus queria que fosse realizado. Por exemplo, nós nos lembramos de Moisés. Moisés ele teve encontros com Deus face a face. Deus falava com Moisés e Deus capacitou Moisés também para fazer a obra que era para ser feita com o povo de Israel quando ainda estava cativo lá no Egito, para serem libertos e serem conduzidos para Canaã. E temos também o exemplo de Elias. Elias era um profeta de Deus, ele era usado por Deus, mas ele teve um momento em que ele se sentiu lá embaixo, derrotado, fracassado espiritualmente. Ele chegou a pedir a morte, mas Deus foi ao encontro de Elias e disse para Elias: não, Elias, você tem uma obra para ser feita, você vai sair e você vai realizar esta obra. Está em 1 Reis, capítulo 19, você pode ler essa história do Elias. A história de Moisés, você pode ler especialmente Êxodo, capítulo 34, você vai ver esses encontros que eles tiveram com Deus. E Deus, então, quando em visão, no templo, apareceu para Isaías, Deus, ele encorajou Isaías para realizar o trabalho. Enquanto que o rei Uzias foi lá no templo, cheio de orgulho e de prepotência, oferecer incenso que não deveria ter feito, Isaías foi também no templo, em humildade, reconhecendo que era pecador, indigno de estar na presença de Deus. E Deus então aparece em visão para Isaías e faz o chamado. Isaías diz: olha, eu não posso, eu sou um homem impuro, vivo no meio de pessoas de lábios impuros, eu não posso. E então ele é tocado com essa brasa viva do altar e ele é capacitado por Deus. E então Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos nós, irmãos, prontos para responder como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Amigos, irmãos, o campo, a seara é grande. Temos que fazer a colheita, mas diz a palavra de Deus que são poucos os ceifeiros. A quem o Senhor vai enviar para fazer essa colheita? Estamos nós reconhecendo que sem o poder do Espírito Santo nós não poderemos, e Deus vai nos capacitar e poderemos dizer também: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós conhecemos vários exemplos também na Bíblia de pessoas que foram até ao santuário de Deus, ao templo, para receber encorajamento. Isaías recebeu esse encorajamento lá no templo. E temos também no Salmo 73, no verso 17, diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Este Salmo 73 é um salmo de Asaf. E ele também foi ao templo para encontrar com o Senhor Jesus e receber de Deus forças para poder fazer o trabalho que ele estava fazendo. Nós lemos também em Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 14, nos diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes
Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui está, irmãos, o segredo da nossa vitória em Cristo e para sermos usados por Cristo para este trabalho. É nos achegarmos confiantemente ao trono da graça, porque ali nós receberemos misericórdia, acharemos graça para socorro em ocasião oportuna. Por quê? Porque ali no trono da graça está o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele que, como sumo sacerdote, penetrou os céus. Nós deveremos conservar firmes em Jesus a nossa confissão. Jesus, ele se compadece de cada um de nós. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E por isso ele intercede por cada um de nós. Também nós lemos ainda em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 23. Então, mais uma vez, somos incentivados pelo Espírito Santo a nos achegarmos com intrepidez, sem medo, confiantes, junto ao trono da graça, no lugar santo dos santos, e então podermos, através do sangue de Jesus, sermos purificados e recebermos o poder para realizarmos esta obra que fomos comissionados a realizar, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Então, sem o poder de Deus, nós jamais conseguiremos obter resultados positivos para o reino de Deus. Somente através da nossa humilhação diante de Deus e do nosso acesso ao trono da graça, falarmos diretamente com o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, e sermos lavados e purificados no seu sangue, nós receberemos então o poder para cumprirmos esta comissão que foi deixada para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos, eis que crio novos céus e nova terra, e já não haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.